grande rei Davi, no Salmo de número 23, afirma que o Senhor é o pastor dele. Esse salmo é conhecido no mundo inteiro por esta frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Afirma também que o Senhor é quem o guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, que o Senhor o conduz como uma ovelha, como um pastor conduz uma ovelha a águas tranquilas, e isso lhe refrigera a alma. Ele afirma que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha que andar, ele diz: eu sei que o Senhor estará comigo, e que a sua vara, a sua palavra, a sua disciplina me consola, seu cajado me consola. Diz também que tem certeza que a bondade e a misericórdia o seguirão todos os dias da sua vida, mas antes ele diz que o Senhor fará construir uma mesa na presença dos inimigos dele, de Davi, que o Senhor vai ungir a sua cabeça com óleo. Assim é esse salmo de conforto. Os grandes salmos de Davi não foram salmos de consolação. Alguns foram de guerra, de excitação à guerra, de vingança às vezes, mas esse é um salmo que enche a nossa alma de conforto. O mundo está vivendo uma grave crise, uma crise como nunca houve, com proporções continentais. Já houve crises continentais, sim, mas o mundo era bem menor. Não havia mais de 7 bilhões de pessoas como temos hoje. Todas elas sobressaltadas com a notícia, com a iminência da doença provocada pelo coronavírus atingi-los. Todos vivem esperando uma notícia a cada momento. E não há como não se lembrar dos eventos apocalípticos quando se está numa situação dessas. Todos nós pensamos no Apocalipse. Os que creem e os que não creem parece que lembram muito mais perguntando: isso já é o Apocalipse? A população se divide naqueles que vivem à espreita de um evento apocalíptico para se confortarem, para se consolarem com o cumprimento exato das Escrituras, como está predito. Aqueles que vivem de plantão esperando uma notícia que seja confirmada pelo texto bíblico do apóstolo João. Mas também há aqueles que reduzem toda essa crise a 4 paredes de laboratório. Eles pensam que a ciência tem todo o domínio sobre isso e só a ciência resolve isso. Há ainda um outro grupo de pessoas que preferem romantizar a situação. Elas acham que isso só acontece no outro continente, são inatingíveis e continuam mandando flores pelos WhatsApps todos os dias, todas as noites, como se não estivéssemos vivendo uma crise mundial. Conquanto possa haver nisso tudo uma boa dose de alarme, um senso previamente exagerado do Apocalipse, eu quero dizer que há sim, há um lado apocalíptico nessa história, nesse evento. Não é preciso ser teólogo para compreender que o mundo passa por mudanças gravíssimas, de comportamento moral, especialmente, e muito rápidas, algumas impostas pelas leis, pelas autoridades, e que o mundo passa por catástrofes tão perigosas, tão mais assustadoras, tipo um asteroide está previsto passar próximo à Terra em abril. Ninguém está ligando para isso, porque ele está longe ao nosso ver. Mas há sim
A Bíblia está cheia de profecias que anunciam um final, uma consumação, que haverá uma consumação dos séculos, como se diz, que por ocasião da época que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à terra para buscar o seu povo, nesse tempo haverá grande tribulação. Então, eis a pergunta que está conosco. Eu respondo pela palavra de Deus. Há sim um caráter apocalíptico nisso. Mas há também, por outro lado, uma manifestação plausível da ira de Deus sobre a humanidade, que sempre houve. Nos idos primitivos, nas primeiras eras da humanidade, quando o homem contendeu com Deus, se rebelou contra ele, ali Deus começou a manifestar acontecimentos que revelam a permanente ira sobre a humanidade que o afronta com o seu pecado todos os dias. A natureza pecaminosa do homem o coloca no estado de oposição total contra ele, desde que o primeiro homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden e carregou sobre nós toda essa culpa e passou para o resto da humanidade toda essa culpa. Existe uma ira de Deus. No livro dos Salmos está escrito que Deus tem ira todos os dias, porque o homem provoca a ira de Deus. O profeta Isaías diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, estamos separados de Deus. Do ponto de vista da raça humana, há um distanciamento de Deus, portanto, há uma ira que paira sobre a humanidade. E esse evento tem a ver com isso também. Mas há também que se ressaltar uma coisa. Existe uma coisa muito mais perigosa, muito mais letalmente perigosa do que a atual enfermidade que assola o mundo, que ameaça o mundo. Existe algo infinitamente mais invisível, mas profundamente arraigado no coração do homem, que o contaminou desde os primeiros dias da sua existência. Todos nós, todos os seres humanos, nascemos já contaminados. Nós carregamos um vírus letal dentro de nós, que se chama pecado, e que nos conduz inevitavelmente à morte. Está escrito: o salário do pecado é a morte. E ninguém escapa disso, porque todos os homens são filhos de Adão, porque Adão pecou, logo todos os seus filhos pecaram, porque Adão atraiu a ira de Deus e a morte sobre a humanidade, logo todos nós, os filhos de Adão, estamos condenados ao nascermos à morte eterna. A menos que nos encontremos com o Senhor Jesus na caminhada da nossa existência, em alguma esquina da nossa vida, nós o procuremos, nós o achemos, ele nos ache, é assim que a teologia afirma. A menos que aconteça isso e nós sejamos salvos da condenação eterna, nós estaremos, toda a raça humana está fadada ao inferno, que o apóstolo Paulo diz claramente, nitidamente, na carta que ele escreveu aos Romanos. Todos os homens pecaram, todos os homens carecem da glória de Deus. Não há glória em nós, havia uma glória em Adão. Adão era glorioso, foi criado em perfeição moral, em retidão de juízo, mas ele jogou fora isso, ele vandalizou aquele jardim de paz, o lugar de paz que Deus havia feito para ele e para toda a humanidade. Ele sujou, emporcalhou a água. Assim, tornamos-nos condenados em Adão. Nós caímos em Adão. Nós pecamos em Adão. E assim a nossa condição de seres, de filhos de Deus, passou a criaturas de Deus. E até que nos tornemos
amados por Ele, pelo Senhor Jesus e salvos da ira eterna, pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário há 2000 anos, nós estaremos perdidos se não fizermos isso. Todos nós temos o vírus do pecado dentro de nós. Toda a raça humana está condenada. Todos nós estamos carimbados na nossa alma com esta condenação, com esta sentença. É sobre isso que devíamos nos preocupar, muito mais do que com algo que pode nos tirar a vida perene, essa vida terrena, digo, mas não pode nunca, jamais influenciar sobre a vida eterna, vida esta, para o que o homem já traçou o seu destino. O homem projetou o destino para a morte quando pecou contra Deus. Há também que se ressaltar, em segundo lugar, que existe um Deus soberano e amoroso que tem o controle de todas as coisas a partir do número de fio de cabelos que temos, passando pelos passarinhos, pelas flores do campo, pelas ondas do mar, acerca do que está escrito na Bíblia, que elas vêm até ali porque Deus deu uma ordem para não invadirem a terra. A partir disso, Ele controla todas as coisas, as estrelas, todos os astros, o movimento dos astros, tudo arrumado segundo a ordem que Ele mesmo criou e mantém. Pois esse Deus soberano, gracioso, amoroso e bom, Ele também faz promessas de nos acompanhar por lugares difíceis, por lugares tenebrosos, por vales sombrios. O rei Davi disse que ainda que ele tivesse que andar pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estava com ele. Ele era consolado pela sua vara, pelo seu cajado. E ainda que nós tenhamos toda a aflição, ainda que esse momento seja um momento muito aflitivo, seja um momento ameaçador, porque todos nós temos parentes ou amigos, ou ainda que não tenhamos, fora, em outros países, nós nos contraímos, a nossa alma se contrai quando ouvimos notícias de que outras pessoas estão sofrendo mais do que nós. Nós estamos diante de uma ameaça global, sim, mas eu quero lhe dizer, o Deus que também tem ira, o Deus que condenou o mundo por causa do pecado, também é pastor, também pastoreia os seus, também tem o lado amoroso. Ele é bom, diz a Bíblia. Deus é bom. E diz mais, a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. E diz mais, que é por causa delas, da sua bondade, da sua misericórdia, que duram para sempre, é por causa delas que nós não somos consumidos pela sua ira a cada manhã. Porque a misericórdia de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele está presente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora em que se destampou esse reservatório e esse vírus foi liberado. Ninguém sabe como. Ele sabe tudo, ele sabe a hora em que ele vai paralisar. Tem uma hora em que esse vírus vai paralisar, vai parar de andar no mundo todo. Sim, Deus controla tudo isso. Temos a nossa parte, temos que fazer o que temos que fazer em momentos de emergência, afinal estamos num momento como se fosse uma guerra. Nós temos que nos adequar às leis que as autoridades estão nos dando,
nos ordenando, sim. Mas além disso, para além dessas leis, do controle das autoridades, nós temos um Deus que está presente, que está controlando toda a situação e que, por motivos que nós talvez nunca vamos saber, essas coisas acontecem nesse momento, acontece com o vizinho e com você não, acontece com um parente e você não. Eu quero te dizer, Deus ama a todos os homens, a você, aqueles que são atingidos, aqueles que não estão. Deus nos quer como filhos. Deus não nos quer como criaturas para sofrermos indefinidamente sem saber o motivo das causas e as causas das coisas que acontecem como essa. Deus quer que você seja filho, se posicione como filho. E só há uma maneira de você ser filho de Deus, ser adotado por Deus. A Bíblia diz que Ele nos adotou como filhos, e diz mais no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deus quer ser o seu pastor. Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Qual é o seu pastor? Todos nós precisamos de um pastor. Todo mundo precisa ser pastoreado. Todo mundo precisa ser mentoreado. Todo mundo precisa ser guiado. Porque ninguém é sábio. Porque só há um sábio que é Deus. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Que Ele te guie. Que Ele te console, que Ele te ampare, que Ele livre a tua vida e a vida da tua família, dos teus, sobre todas as coisas que estão acontecendo. Ele te guarde, Ele põe um escudo ao teu redor, que Ele dê ordens, como está escrito no Salmo 90, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Que o Senhor dê esta ordem hoje para ti, para a tua casa, mas que tu mesmo conheças o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja o teu pastor. Que você possa dizer, como Davi, o Senhor é o meu pastor, portanto, nada me faltará. E mesmo que venha a dificuldade, Ele vai me consolar. Esta é a palavra de Deus para você esta noite. Amém. Deus te abençoe.